Buenas tardes. Bueno, ya estamos en la hora para el inicio de la penúltima sesión del 11º taller de Ciencias Planetarias. No sé si la organización quiere esperar algún minutito más, si no, podemos dar comienzo a la sesión. Podemos empezar. Bueno, invitamos a nuestro primer orador, a Julio Camargo, que nos comparta su presentación. Su trabajo se titula, y les pido disculpas a los participantes de habla portuguesa, mi portugués es muy malo, así que voy a intentar traducirlo. Bueno, lo tenemos en inglés por suerte ahí también. En español sería: los 5 satélites más grandes de Urano, observaciones astrométricas en el observatorio Pico 2 días a lo largo de 29 años. Julio, cuando quieras. Muito obrigado. Bom, eu pergunto de praxe antes se todos podem ver minha tela. Sim? Sim, sim. Sim, sim? Ok. Então, perfeito. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu vou apresentar, então, um trabalho que é um legado, né, observacional, levado a cabo no Observatório do Pico dos Dias. Não são quase 3 décadas de observação. E aqui, bom, embora estejam os autores, digamos, principais desse trabalho específico, obviamente existe um trabalho observacional muito maior, né, muito grande, e daí o número de participantes, de pessoas que atuaram nessas observações é bem maior do que, obviamente, esses 5 nomes aqui. Então, vamos lá. Para quem não conhece o Observatório do Pico dos Dias, a figura da esquerda, ela dá um esquema do observatório, né, uma foto. Então, o telescópio maior é o telescópio de 1,60 m. Esse é um telescópio de 60 centímetros, é um Bowley-Stevens, né, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, que normalmente é chamado de telescópio IAG, né? Esse é o telescópio Perkin-Elmer, e esse é o telescópio, um telescópio também de 60 centímetros, Zeiss, de fabricação Zeiss. E aqui está um telescópio russo. Eu confesso que ainda não vi esse telescópio pessoalmente, mas, se eu não me engano, ele está dedicado à observação de lixo espacial. Esse é um telescópio robótico, acho que 40 centímetros, está dedicado a observações com o pessoal dos colegas do sul do país. De toda maneira, o que importa é que as nossas observações todas dizem respeito a esses 3 telescópios aqui. Foram os telescópios que foram utilizados, né? O que vai ser apresentado aqui foi adquirido com esses 3 instrumentos. E só para dar localização, o Observatório do Pico dos Dias está localizado no sul do estado de Minas Gerais, né, próximo às fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas também. Então, vamos lá, algumas motivações para o trabalho, né? Se trata de um conjunto enorme de imagens, né? São milhares de imagens que foram adquiridas ao longo dos anos do satélite, do sistema de Urano, ou seja, tem Urano, tem os maiores satélites, tem essas distribuições, essas observações, elas estão distribuídas ao longo de quase 3 décadas, né? Ou seja, é um trabalho, é um conjunto de dados natural para ser aplicado, para ser utilizado em efemérides planetárias. O tratamento de conjunto de todos esses dados nos deu a possibilidade também de, na medida do possível, né, fazer um tratamento homogêneo, né? Todos foram tratados, os dados foram todos tratados da mesma maneira. E além, né, de deixar um legado observacional construído com esforço de muitos, ou seja, na medida do possível, não deixar também um conjunto de dados tão grande se perder, né? Outras publicações foram feitas contendo esses dados, mas quer dizer, ela tem um diferencial que eu vou falar mais, que eu vou comentar mais para frente, que é o uso de um catálogo Gaia.
e obviamente ela concentra todo o acervo observacional num artigo só. E obviamente, né, para quem assistiu a apresentação do professor Marcelo Safin, quer dizer, todas as imagens que foram utilizadas aqui foram aquelas que continham suficientes estrelas de referência, né? Marcelo mostrou imagens de Urano também, mas nem todas possuem estrelas de referência, ou seja, elas foram tomadas num contexto diferente, para se trabalhar ou com eventos mútuos ou com aproximações ou distanciamentos mútuos. Então, basicamente, só se vê os satélites, poucas estrelas. Então, bom, aqui a gente tem, para a aquisição de dados, as observações elas envolveram placas fotográficas e CCDs, né, de maio de 82 até julho de 87 foram placas fotográficas, e daí por diante, até 2011, foram CCDs. Né? As placas elas foram só obtidas com um telescópio de 1,60 m, né, o Perkin-Elmer, que é o maior telescópio do Observatório do Pico dos Dias. Todos, e também além os CCDs foram utilizados também com Perkin-Elmer, assim que eles ficaram disponíveis no observatório, e os outros instrumentos menores de 60 centímetros, todos utilizaram apenas CCDs. Bom, essa obviamente não é uma imagem de sistema de Urano, né? Uma imagem de uma placa digitalizada de Saturno, que eu coloquei aqui apenas para se visualizar, como para se ter uma ilustração do que é uma placa digitalizada, né? A gente pode ver, às vezes, vários defeitos que não são comuns de serem vistos em CCDs, por exemplo, algo aqui que parece um pé de galinha, né? Então, vamos lá, com relação ao tratamento de imagem, né? A gente nota aqui, aqui tendo a distribuição do fluxo luminoso do Urano, né? A gente nota que está imerso nele o Miranda, aqui, né? Esse é um procedimento que não foi usado aqui, acredito que ele tenha sido usado mais esse tenha sido o método usado no tratamento das imagens digitalizadas das placas fotográficas, mas ele consistia simplesmente, né, utilizando, a partir de um princípio de simetria, você rebater o fluxo luminoso de um lado para outro e subtrair, né? Então você tinha né, com alguma estatística, né, você tinha a luz do Miranda do satélite próximo ao Urano, que estivesse próximo ao Urano, mais livre da influência do fluxo aqui. Notem que esse caso aqui não é um problema de resolução angular, né? A luz do corpo principal que se mistura muito com a luz do corpo menor. O que foi usado, de fato, no trabalho, para o tratamento das imagens CCDs, né, está apresentado aqui, vocês viram a mesma figura também no trabalho do Marcelo Safin, né? A técnica foi desenvolvida, o trabalho que descreve a técnica está anotado aqui, né? Então, o que é esse perfil aqui? Se a gente traçar uma reta que passa pelo centro de Urano e o centro de Miranda, né, o que a gente vai ver, um perfil sobre essa reta, ao longo dessa reta, é esse aqui, onde esse pico seria o fluxo do Miranda, né? Seria o perfil do Miranda totalmente atrapalhado pela luz espalhada do Urano. Isso faz com que, no final, a luz, o centroide do Miranda, ele tenda a ir em direção ao centroide do Urano. Aqui já é a aplicação da técnica de coronografia digital. A gente nota que, né, o perfil dele ficou bem mais isolado da luz espalhada, e isso dá possibilidade da determinação de uma posição mais competitiva. Eu coloquei essa figura aqui, comentar rapidamente sobre ela, que aqui é um caso simplesmente de luz espalhada, tá? Quando a gente tem problema de fato, resolução angular insuficiente, como é o caso de Plutão e Caronte, né? E você quer só o fotocentro de Plutão e não uma mistura do fotocentro de Plutão e Caronte, uma das técnicas que se pode aplicar, por exemplo, né, está descrita nesse trabalho. Então, vamos lá. O tratamento de imagem utilizou o pacote astrométrico Praia, né, que já foi mencionado aqui outras vezes, é um pacote que já está sendo utilizado há muito tempo, já foi testado, ele é bastante estável e dá posições confiáveis. Então, algumas coisas rápidas, o Praia, ele faz ele determina automaticamente o fundo do céu, ele encontra os objetos, né, dado um limite para aquilo que é céu e é objeto.
ele identifica, quer dizer, ele identifica as estrelas, o que são estrelas de referência. Você pode fornecer um catálogo, ele trabalha com alguns já embarcados, ou canonicamente, que ele procura canonicamente, mas você pode fornecer o seu Julio, também, que é a grande... queda Oi? 5 minutos. 5 minutos. Ok, tá bom. Né? Gracias. Então, bom, ele faz a detecção automática também dos objetos de referência, do seu alvo, desde que, no caso do sistema solar, você forneça as efemérides do objeto para as observações. Né? E aqui já temos alguns pequenos resultados, né? Alguns poucos resultados. Quer dizer, esse aqui é o principal. Isso, né, é uma tabela de comparação entre as posições observadas, que nós observamos, e as posições de 3 diferentes efemérides. Né? Notem que isso é a média global, né? Isso é a média para todos os anos de observação, e esse aqui é a dispersão dos pontos, tá? Não é a dispersão da média. Eu prefiro colocar isso por ser uma coisa mais segura, um valor mais seguro. A gente nota só aqui que a INPOP 21 ela é a que apresenta os menores desvios, ou seja, as observações praticamente coincidem aqui, né? Mas a INPOP 21, ela acho que é a última efeméride planetária do Observatório de Paris, e ela utilizou os dados que nós fornecemos. Né? Aqui, só para comparar, quer dizer, só para mostrar também que quando se compara a posição dos satélites, tendo a posição do Oberon como referência, notem que os desvios sistemáticos praticamente vão a zero, né? Eles caem muito, o que indica que esses valores que a gente encontra aqui são provavelmente um erro, né? Ou ainda um offset que deve ser devido à posição do baricentro do sistema do Urano em torno do Sol. Né? Então, isso aqui é só uma visualização gráfica, né? Global da distribuição dos pontos. Algumas coisas que a gente pode notar rapidamente aqui, no caso só para o Oberon, é que quando a gente tem as observações de placa fotográfica, as dispersões são muito maiores, né? E, de maneira geral, a gente nota os offsets que estão retratados naquela tabela, né? Quer dizer, algumas pequenas tendências sistemáticas aqui, mas isso ainda talvez seja um problema de ponto zero, não do catálogo Gaia, que foi o catálogo que foi utilizado, né? Mas do fato, talvez, de algumas estrelas de referência nas imagens que nós tínhamos não estarem exatamente tão bem talvez, modeladas. Bom, aqui eu vou pular o porquê dessas contas e simplesmente mostrar que, quer dizer, isso aqui é um cálculo teórico, né, para a precisão que se tem na determinação do centroide para um objeto bem amostrado, onde o fluxo do objeto domina. E isso aqui é para quando o fundo do céu é o aspecto dominante. Né? A gente pode tirar uma precisão teórica final a partir dessa fórmula. Bom, isso vem da matriz das equações normais, o Praia também calcula isso. Aqui para mostrar que essas precisões teóricas para Orion, para Ariel e Oberon, são 9 mas e 5 mas em cada coordenada. Quando a gente calcula o desvio padrão numa mesma noite, né, para a mesma noite, a gente obtém esses valores, ou seja, a gente não está assim na determinação do centroide, a gente não está tão longe do valor teórico, mas, obviamente, quando a gente combina todas as observações e passa isso, todo esse conjunto para ascensão reta e declinação, levando todos os anos de observação em conta, a gente nota que ainda há uma perda significativa de precisão. Quer dizer, não que esses valores não sejam competitivos, mas ainda há nuances a serem consideradas. Então, bom, como comentário, né, esse é um trabalho que foi um legado para Urano, né, há outros ainda que vão ser feitos, né, para Netuno, por exemplo, esse o professor Marcelo Safin vai comandar, né? Então, com relação a trabalhos anteriores, a gente teve um número maior de posições, a gente conseguiu aproveitar um número maior de imagens e conseguiu posições mais precisas por conta do Gaia EDR3, né, World Data Release. Né? Esse é um conjunto de dados que é naturalmente útil para efemérides planetárias, que uma nova versão do Praia que está sendo preparada, ela deve aumentar a precisão das observações, quer dizer, dos nossos, não das observações, né? A precisão dos dados que a gente extrai dessas observações,
em particular com no que diz respeito à modelagem do fluxo. E, quer dizer, os dados têm indicado até o momento que existe uma possibilidade, de fato, de que o movimento do baricentro, sistema de Urano, ainda aceite esse movimento em torno do baricentro do sistema solar ainda aceite alguma correção nas efemérides planetárias. Bom, e aqui é onde o catálogo está disponível. Aqui, simplesmente para ver o número de entradas, esse aqui já está desatualizado, isso eu peguei no final da semana passada, no início dessa semana, os números são maiores, simplesmente para dizer que os catálogos são acessados e tem bastante, dentro da comunidade astrométrica de efeméride, eles têm bastante saída, né? Tem bastante atenção. Que é simplesmente para mostrar com um artigo anterior, que também lidou com esses dados observacionais, né? Os catálogos são bem acessados pela comunidade. Bom, então é isso. Obrigado. Bueno, muchas gracias Julio por la presentación, felicitaciones por el trabajo. No veo preguntas ni comentarios en el chat, no sé si están un poco tímidos. Bueno, no sé si no hay preguntas ni comentarios, podríamos pasar al siguiente trabajo. Y agradecerle nuevamente a Julio por su presentación. Muchas gracias. Obrigado. Invitamos entonces a Tatiana Michenko, perdón por la pronunciación. Certo. Então, eu aperto o que é share un momento. ¿Cómo no? ¿Tienes tiempo? Tranquila, nos ha sobrado un poco de tiempo, porque Julio se ha ajustado muy bien. Dá para ver a minha apresentação? Sí, se ve. No sé si puedes ponerla en pantalla completa, full screen. Pronto, eu coloquei na tela inteira, tá certo? Quizás tengas prueba con F5, F5, a ver si puedes ponerlo en modo de pantalla completa, full screen. Si no, déjalo así, bueno. Tá tudo bem? Sí. Ótimo, então eu posso começar? Sí, estamos todavía con tiempo, pero si quieres puedes comenzar y tienes un minutito más. Posso, né? Obrigada, André. Bom, esse trabalho, eu gostaria de apresentar para vocês esse trabalho que foi feito, cuja parte principal foi feita por um grupo da Itália, do Instituto de Astrofísica da Itália, de Roma, da Itália, e que teve assistência dos colaboração daqui do Brasil, do Observatório Nacional, com a doutora Daniela Lázaro e o IAGECO, que entrou com um estudo dinâmicos, né? Nós vamos falar sobre asteroides do tipo V, classificados como classificação taxonômica tipo V. Antes de apresentar os próprios resultados, eu gostaria de situar o problema um pouco apresentar o problema de ponto de vista um pouco mais amplo. E para isso eu vou começar com um asteroide que todo mundo deve conhecer. Esse asteroide se chama Vesta. Esta é a imagem da Vesta, tirada pela sonda Dawn. Provavelmente todo mundo sabe que esse asteroide, esse objeto é muito especial, isso é um dos maiores objetos do cinturão asteroidal, acho que ele é segundo em tamanho, e, aliás, é um objeto, o único objeto do cinturão principal visto a olho nu. Aqui nós temos uma curiosidade. Tatiana, perdón que interrumpa, ¿puedes ir pasando las slides? No vemos que pases las slides, vemos solamente la primera. Oi? Você está olhando a pantalla completa, mas não está compartilhando a pantalla completa. O que eu faço?
Ana, tem que descompartilhar e você compartilha de novo, só que você vai compartilhar só a janela da tela cheia. Você vai ver duas janelas de compartilhamento. Screen, todo screen. Isso, aí você dá share screen e você coloca para compartilhar a tela cheia, porque o Zoom mostra duas telas. O PowerPoint e mostra a tela cheia do PowerPoint. Você compartilha só a tela cheia. Presentation. Ixi, não sei como fazer. Assim? Perfeito. Vocês conseguem ver esse slide da Vesta? Sim, sim. Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Pronto. Então, nós temos, eu vou continuar, nós temos a Vesta, essa imagem, espero que todo mundo agora veja a nossa imagem da Vesta tirada pela Santadão. Nós temos aqui uma curiosidade, o nome da Vesta, que é ligado como uma deusa romana, que é deusa de tocha sagrada, né? Tocha do lar, que eu acho que tem todo a ver com como Vesta, com esse asteroide basáltico, como a gente vai ver em seguida. Mas a principal, e acho que a principal, o que faz esse asteroide como um objeto único no sistema, no cinturão asteroidal, é a composição dele, isto é, que este único asteroide grande, o único objeto grande, diferenciado, conhecido até agora. O que significa diferenciado? Significa que esse é um objeto que, em algum momento da sua história, passou os aquecimento e o material feito, quando o seu material foi diferenciado, quando os metais pesados foram para o núcleo, e o material mais leve, basáltico, rochas, foram formando a crosta deles. Como a gente sabe tudo isso? Claro, isso a única coisa que a gente consegue observar é o espectro de refletância do Vesta, né? E aqui nós apresentamos o espectro, e esse espectro de refletância de Vesta a gente compara com espectros dos meteoros colhidos na Terra. Então, nós podemos ver que esse espectro muito específico do material basáltico da Vesta, classificado como V, de onde vem essa palavra V, claramente V de Vesta, eu entendo, e nós vemos o espectro característico com duas bandas bem profundas. Este é espectro de Vesta, espectro basáltico, que nós vamos estudar, vamos ver nesta apresentação. Tem várias aqui apresentadas, várias classes taxonômicas, mas o que nos interessa realmente é essas duas bandas. Muito bem. Além de ter esse passado de aquecimento, passado de diferenciamento da sua composição, a Vesta também teve um passado cataclísmico, um passado de colisões com outros objetos do cinturão, do sistema solar, o que resultou em formação de uma família de objetos, uma família muito grande, de objetos muito pequenos, e aqui nós podemos ver uma família no plano representativo, semi-eixo próprio contra inclinação própria. Essa família são esses objetos vermelhos, são todos objetos objetos tipos de crosta, né? Isto é, são de tipo V, espectralmente. Aliás, aqui eu coloquei o próprio Vesta na família e também coloquei um novo recém-detectado asteroide, que é um objeto por qual eu tenho um certo carinho, por razões claras, eu acho, né?
Muito bem. Então, vamos agora, já sabemos que existe Vesta, existe família de objetos tipo V. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver essa família, a posição dessa família em cinturão principal como todo. E aqui eu apresento o cinturão principal. O cinturão, a gente sabe, ele está entre 2 e 3 unidades astronômicas, de modo assim, de grosso modo. O próprio Vesta, a família Vesta, está posicionado no cinturão interno, esse cinturão interno. Existe cinturão externo, externo, do outro lado, né, até 3 unidades astronômicas, e parte intermediária de cinturão. Nós podemos ver aqui várias famílias, né, que não são claramente, não estão associados à Vesta, são outros objetos, outras aglomerações. Então, até pouco tempo, bom, esse pouco meio relativo, mas até um tempo atrás, o Vesta era considerado como a única fonte de objetos tipo V, taxonômico tipo V. E essa hipótese durou até o ano 2000, quando foi observado um objeto, foi observado pelo grupo da Daniela Lázaro, um objeto com nome Magnia. E quando foi estudado, esse objeto foi observado, né, os espectros foram analisados, e foi o espectro reduzido apresentou exatamente essa banda profunda, na verdade, as 2 bandas, aqui tem outra que vai continuando, tão características aos objetos tipo V. Isto é, surgiu um objeto tipo V, essa banda, esse espectro já total, no visível, infravermelho, expandido, que foi expandido depois, mas a gente vê claramente 2 bandas bem profundas, características do objeto V. Então, aqui é a posição do Magnia, e esta aqui é a posição da Vesta. O que nós vemos aqui que este objeto está muito longe, ele está do outro lado do cinturão, isto é, está na parte externa do cinturão principal. Então, claramente, a primeira hipótese é que esse objeto foi originado pela Vesta e por algum mecanismo dinâmico, colisional, sabe-se qual, foi jogado para tão longe de própria família, de família Vesta propriamente dita. E aqui que surgiu um problema. Eu tenho certeza que aqui estão presentes várias pessoas que tentaram fazer todo tipo de simulação, tentando colocar um pedacinho da crosta da Vesta em posição de Magnia e não tiveram o sucesso. É impossível dinamicamente, nenhuma simulação mostrou que isso é possível. É muito fácil explicar esta dificuldade. Por quê? Aqui eu apresento uma parte do nosso estudo anterior que mostra a dinâmica do cinturão total. Nós vimos aqui essas linhas verticais, a presença de ressonâncias de movimentos médios muito fortes, esta, por exemplo, 3,1, 5,2, 7,3, aquelas ressonâncias que estão características que jogam os objetos, expulsam ou ejetam objetos de todo o cinturão. E essas linhas vermelhas são associadas às ressonâncias também muito fortes, ressonâncias chamadas seculares, que levam os objetos, que também levam objetos de uma posição para outra, até esses objetos alcançam as ressonâncias de movimentos médios fortes e sejam expulsos. Então, toda essa barreira que o objeto, que a Vesta, que o Magnia tinha que percorrer para parar na posição atual deles. Isto é, parece que a hipótese de
origem da Vesta como sendo da família da Vesta não funciona, então toda a hipótese foi abandonada e começou-se o quê? Como se, nesse caso, quando alguma hipótese não funciona, neste caso, começamos-se, bom, a gente não senta em cima da macieira e não espera que a maçã cair na nossa cabeça. O que a gente faz? A gente começa a trabalhar e coletar os dados. Então, quedan 5 minutos. Ótimo. Então, aqui nós temos exatamente, é aqui que se encaixa este trabalho que estou apresentando. Nós temos observações, foram observados 23 objetos escolhidos de catálogos Sloan e Vista, todos tinham indicativo que sejam a V-type, eles foram observados, aqui vocês podem ver pontinhos, esses pontinhos todos, esses pontinhos pretos, amarelos, são esses objetos aqui, os espectros desses objetos foram analisados, e desses 23, 16 foram confirmados como V-types. Os outros levaram a outra classificação. Foi feito até um estudo mais refinado, que não vou parar aqui. Eu vou agora para mostrar para vocês o que a gente fez com essa informação sobre asteroides. Nós escolhemos, aqui não lembro quantos, a parte desses V-types que foram detectados, nós escolhemos que estão situados no cinturão externo. Primeiro que a gente pode ver que uns deles já pertencem às famílias conhecidas, 3 pertencem à família Eos, um pertence à família Coronis e um pertence à família de Klumpkia. Olha, as famílias que a definição que a gente usa das famílias são famílias na definição de Milani Knežević. Então, nós colocamos esses asteroides nós colocamos esses objetos no plano representativo, nós temos que lembrar que plano representativo tridimensional, isto é, eixo, inclinação e centricidade, e a terceira dimensão aqui, centricidade, a gente apresenta em cores. Tá? Então, por exemplo, esta é uma família de Eos, eles com centricidade dos membros entre 0 e 0,1, e a gente apresenta essa família em cor verde, e assim adiante. Analisando a distribuição dos asteroides do V-type, aliás, nesse vocês podem ver também cruzes e triângulos, que são asteroides associados aos corpos diferenciados, tais como o manto e o núcleo, isto é, metais e olevinos, nós colocamos vários conhecidos objetos. Então, analisando esta imagem, nós podemos ver concentração verdes, V-types, cruzinhos, como Eos, como família Eos. Né? Porém, como a gente explica que não todos que a gente vê pertencem à família, não são detectados como membros da família. E aqui nós apresentamos, então, a explicação para isso, isto é, os mecanismos dinâmicos, ressonâncias de movimentos médios, ressonâncias circulares, que com o tempo eles levam, incluindo os efeitos dissipativos, do tipo Yarkovsky, que levam esses asteroides simplesmente que os asteroides evoluem ao longo das ressonâncias, evoluem ao longo das ressonâncias verticais, ao longo das ressonâncias inclinadas, e desse modo eles estão, depois com o tempo, eles perdem a ligação imediata como uma família. Mas o que é claramente que a gente pode ver aqui é que nós podemos sim associar essa diversidade, esses asteroides tipo V que foram recém-detectados nesse nosso trabalho, que eles realmente estão ligados com essas 3 famílias, analisando 3 famílias, todo o material que tem na literatura sobre essas 3 famílias,
nós podemos ver que essas famílias realmente têm sugestão, que sua composição pode ser compatível com um corpo parcialmente ou totalmente diferenciado. Todas as 3 famílias. A mesma coisa foi feita com asteroides no cinturão intermediário, nós fizemos a mesma distribuição no plano 3D, que nós chamamos, a terceira dimensão apresentada em cores, as mesmas simulações, esses caminhos evolutivos dos asteroides em preto, são as evoluções que nós fizemos nas simulações. Vocês podem ver, por exemplo, esse asteroide que está evoluindo ao longo de uma ressonância circular, com o tempo, isto é, abandonando uma família, indo para o outro lugar no espaço de fase, no espaço de configurações, e aqui nós estamos, então, no cinturão intermediário, nós estamos determinando 3 famílias também possíveis a ser associados com os corpos parcialmente ou totalmente diferenciados. E o nome é a família uma família que tem vários nomes, dependendo dos autores, né? E uma família hino. Então, nós podemos fazer conclusões, as conclusões que nós fizemos, claro, tem o sumário, foram considerados 23 asteroides observados, desses 16 foram confirmados como V-types. Nós mostramos que, em princípio, esses asteroides não podem vir originados a partir da família de Vesta. Então, a nossa principal conclusão? Que nós precisamos saber mais sobre as famílias já conhecidas e pensar nessas famílias como sendo originados por corpos diferenciados. E para isso nós temos que observar mais membros dessas famílias que nós já identificamos, e por isso nós estamos pedindo mais tempo de observação e já ganhamos mais tempo para observar família os Klumpke, Geffen e o Hino. Acho que eu perdi aqui alguma coisa. É isso. Deixa para colocar agradecimientos. Muchas gracias, Tatiana, por esta presentación. Bueno, invitamos a que hagan preguntas, comentarios. Todavía en el chat no veo ningún comentario o pregunta para Tatiana. Bueno, fue todo muy bien explicado. No sé, Tatiana, si tú quieres agregar algo más. Tenemos un minutito. Mientras alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, aquí tenemos un comentario de René Tuffart, que dice que es de esperar que existan muchos asteroides diferenciados. ¿Cómo? ¿Tem que esperar? Es de esperar que existan muchos asteroides diferenciados. Bom, eu acho que a nossa conclusão é que, em princípio, esses asteroides devem existir para explicar a existência desses V-types que estamos observando, em partes interna, em partes externa, em parte intermediária do cinturão. Então, a hipótese é essa, mas isso continua a hipótese. Nós precisamos mais dados para confirmar ou, ao contrário, mudar a hipótese. Bueno, sí, René agrega que existieron en pasado. Después tenemos una pregunta de Silvio Ferraz Melo. Quizás le pido ayuda a Adrián Rodríguez o a alguien que la pueda traducir, por favor. ¿Se puede decir algo de la conexión entre Magna y Vesta? ¿Dá para dizer algo a ligação entre Magna e Vesta? Uma ligação dinâmica? Magni e Vesta? É. Magni e Vesta? Ligação? Não. Acho que essas ligações
Deixa eu ver se eu entendi, Beto. A ligação entre Magni e Vesta não tem ligação. Exatamente. Ligação dinâmica, tem alguma? O que seria, o que vocês chamam de ligação dinâmica? A origem seria isso que eu falei, seria possível transportar a Magni a partir da Vesta para a posição atual deles? Eu acho que não, seria uma probabilidade muito pequena. Mas, na verdade, se a gente observasse só Magni e nada mais, nenhum outro V, a gente até podia dizer que isso aconteceu, sabe-se o quê, e foi jogado, um corpo foi jogado lá. Agora, tendo cada vez mais observando V-types distribuídos ao longo de todo o cinturão principal, eu acho que a gente tem que procurar outra fonte, além da Vesta. Bueno, le agradecemos a Tatiana y le invitamos al siguiente orador, a Leandro Esteves. ¿Andas por ahí, Leandro? Olá, ¿está muy bien? Nos puedes compartir tu presentación cuando Sí, quieras. Bueno, el trabajo que va a presentar Leandro, bueno, en español sería el efecto de la fragmentación en la formación de supertierras en un escenario breaking the chains. ¿Están viendo la presentación? ¿Solo estamos viendo? Sí, se ve bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, estamos viendo. Sim. Ok. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade do pessoal do evento do taller. Eu me chamo Leandro Esteves, eu sou doutorando da Unesp de Guaratinguetá, Brasil. E esse trabalho aqui foi se chama o efeito da fragmentação sobre a formação de superterras no cenário Break the Chains. Ele foi meu trabalho de mestrado, então ele já está encerrado, já está publicado, inclusive. E eu vou fazer essa apresentação para vocês. Esse trabalho é feito em conjunto com o meu orientador, na época, que era o André Isidoro, e hoje que o meu orientador de doutorado é o Otton Winter, então tenho ligação com eles dois, e outra série de pesquisadores que estão sendo mostrados aí. Deixa eu ver se vai passar aqui. Vou começar falando sobre o que são as superterras quentes, né? São planetas com massa de 1 a 20 massas terrestres, né? O raio de 1 a 4 raios terrestres. São esse grupo que está circulado aqui na imagem, né? Então, eles são chamados de quentes porque tem um período orbital menor que 100 dias, né? Elas representam cerca de 1/3 dos exoplanetas confirmados, né, até agora. E existem cerca de 30 até 50% das estrelas do tipo espectral semelhante ao do Sol, né, FGK. E uma outra curiosidade é que não existe nenhuma superterra quente, obviamente, aqui no nosso sistema solar, né? Então, existe toda uma curiosidade para saber como é que esse tipo de planeta se forma e por que eles são tão comuns que a gente, em comparação com o sistema solar que não tem nenhum. O primeiro passo, na verdade, que a gente vai fazer é só fazer uma revisão do que seria a formação das superterras no modelo do Breaking the Chains. Então, a gente tem 2 cenários para a formação. A partir do momento que a gente tem um disco protoplanetário, a gente tem pebbles, que são pequenas partículas que se formam através da coagulação da poeira. E essas partículas são disponíveis no disco e elas espiralam em direção à estrela. São algumas características. E pela concentração, mecanismos que fazem concentrar esses pebbles, você consegue, é possível mostrar que esses pebbles se concentrando, criando regiões mais densas, provoca o colapso gravitacional, e você consegue formar direto através de pebbles, né, dessas partículas da ordem de centímetros, milímetros, você consegue formar planetesimais com tamanho da ordem de quilômetros. Né? E então, 2 tipos de caminhos para a formação planetária seriam planetesimais acretar outros planetesimais e crescer até embriões planetários ou núcleos de planetas, né? Ou então planetesimais acretar pebbles e crescerem também para planetas ou núcleos de planetas, né? Especificamente o Breaking the Chains, né? Vou agora mais voltar para esse tema, que é um modelo que a gente trabalha. Bom, a gente tem um disco protoplanetário, e esse disco protoplanetário tem esses pontinhos que vocês estão vendo ali em cima, que são os pebbles,
E em cinza ali, que não sei se está para enxergar muito bem, são os planetesimais. Esses planetesimais vão crescer, no nosso caso, para a formação de superterras, a gente considera a criação de pebbles mesmo, mas o planetesimal também pode colidir com o planetesimal e crescer. Mas o mecanismo principal é a criação de o planetesimal acretar pebbles. Então, eles crescem, e à medida que eles vão crescendo, esses protoplanetas vão interagindo com o disco protoplanetário gravitacionalmente, e isso gera uma migração que geralmente é em direção à estrela, né? Então, eles vão crescer além da linha do gelo e vão migrar em direção à estrela. E nesse processo de migração, eles vão estabelecer o que a gente chama de corrente de ressonância, né? Eles vão entrar em zona de ressonância e vão parar, quando o primeiro encostar, parar a migração na região próxima à estrela, os outros vão se acomodar em regiões de ressonância com os seus pares, né? E vão formar o que a gente chama de corrente de ressonâncias. Isso que dá o nome ao modelo. E o que dá o nome ao modelo é que depois que o disco se dissipa, você pode ou não ter colisões, pode não ter instabilidade nesse sistema, que vai quebrar essas ressonâncias, que vai quebrar essas cadeias de ressonância, por isso Breaking the Chains é o nome o apelido do modelo. Bom, e aqui tem duas simulações de Isidoro et al. 2017, que ele mostra exatamente isso. Então tem o sistema da esquerda e o sistema da direita. O sistema da esquerda é um sistema estável, que não ocorre colisões após a dissipação do gás. Aqui a gente vai vendo que os planetas eles vão migrando, então a gente está fixo num semi-eixo ali, e eles estão migrando em direção à estrela, tanto para um sistema quanto para o outro. E o da direita a gente vai ter instabilidade, agora ele vai aproximar, então agora dissipou o gás, sumiu e ele vai aproximar do centro do sistema, da região interna do sistema. Lá no centro tem a estrela e essas são as órbitas do planeta. Então você vai ver que o da direita vai ter colisão e o da esquerda não, vai permanecer estável. E é por isso a gente tem essa diferença de produção de sistemas estáveis e produção de sistemas instáveis. Pela direita ocorreu estabilidade, o sistema ficou bem menos compacto, né? E mais excitado dinamicamente também. Então, são esses dois tipos de sistemas que são produto final da formação de superterras pelo modelo de migração, pelo modelo do Breaking the Chains. E beleza, e são simulações numéricas e a gente tem que comparar isso com as observações. E como é que a gente faz, né? Para fazer isso, né? As observações a gente sabe que existe umas condições específicas para que você consiga observar um exoplaneta por trânsito. Uma delas, que é talvez uma das principais, é a distância, e outra também é a inclinação em relação à linha de visão do observador. Se o planeta estiver inclinado, ele não vai transitar na frente da estrela, a gente não vai enxergar ele. E isso é importante porque a gente tem que introduzir nessas simulações que a gente faz esse viés observacional, esse bias, né? Então, o que a gente faz é simular o trânsito desses sistemas produzidos do modelo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, esses aqui são os dados observacionais. Então, aqui a gente tem dado observacional do Kepler para a razão de períodos entre pares de planetas adjacentes. Então, imagina que um sistema observa 2 planetas e você calcula a razão de período entre esses dois. Se são 3, você tem 2 pares, né? E assim vai, você consegue construir essa curva aqui para os planetas observados no Kepler, né? Do tipo superterra. E o outro gráfico do lado direito é um outro parâmetro importante também, que é a multiplicidade de planetas nos sistemas, né? Então, uma característica que a gente encontra observando os sistemas é que existem muito mais planetas, muito mais sistemas com um único planeta do que sistemas com múltiplos planetas, né? Então, a gente tem que uma coisa que a gente tem que reproduzir porque é uma característica bastante peculiar do sistema de superterras, né? E isso é chamado de dicotomia, né? Dicotomia do Kepler, no caso. Então, a gente vai comparar nas simulações a gente vai pegar nas simulações e realizar o trânsito para poder justamente comparar com as observações, né? Então, a gente tem a situação de cima, a situação dos sistemas estáveis, eles não têm colisões, então eles são bem compactos, coplanares, né? Eles não têm muita excitação da órbita entre si, porque eles não tiveram nenhuma colisão após a dissipação do disco de gás. E eles têm, geralmente, ressonâncias de movimento médio ainda estabelecidas no sistema. E embaixo a gente tem os sistemas instáveis, que são sistemas que tiveram colisões e que geralmente têm a inclinação mútua mais elevada, né? Então, você acaba perdendo alguns planetas por trânsito, né? Quando você vai observar por trânsito. E aqui a gente tem a distribuição da razão de períodos, daquele mesmo gráfico da esquerda anterior, para simulações agora, e em cinza a gente tem para os dados do Kepler, que são os mesmos dados anteriores lá.
A gente vê que o vermelho é bem mais compacto, que são os sistemas estáveis, e os sistemas instáveis são menos compactos, que são o azul. E o Isidoro et al. 2019 mostrou que se você misturar 95% de sistemas instáveis com cerca de 5% de sistemas 5% de sistemas estáveis com 95% de sistemas instáveis, você consegue reproduzir a distribuição de períodos para o Kepler. E uma coisa muito semelhante também aconteceu para a dicotomia na multiplicidade, né? Você consegue, os sistemas instáveis, eles têm esse pico, né? No número de sistemas com apenas um único planeta observado por trânsito, e se você misturar 95% de sistemas instáveis com 5% de sistemas estáveis, pode ser também 10%. Leandro, quedan 5 minutos. Tá. Você consegue reproduzir essa curva do Kepler. Então, agora eu vou entrar na proposta do nosso projeto, que é justamente pegar essas simulações e introduzir um fator que não existia, que antes era, nas simulações do Isidoro et al. 2017 quanto 2019, você existia só a conservação de massa e as colisões eram perfeitamente agregativas, tinha conservação de massa e de momento linear. A gente vai introduzir fragmentação e espalhamento de planetas. Bom, a implementação ela foi feita através do modelo semi-analítico de colisão de Lenhard-Stewart de 2012. Aí ela foi feita ela já foi feita numa versão modificada do Mercury, que essa versão já inclui tudo que você precisa para formar superterras, que seria a migração planetária, amortecimento de inclinação e excentricidade, acreção por pebbles e tudo mais. Bom, do modelo de colisão, a gente tem esses 8 cenários aqui, que são possíveis resultados da colisão. Então, a gente usa um bullish store para poder pegar a posição perfeita, a posição mais exata da colisão, para a gente poder ter os dados mais refinados. O modelo da Lenhard-Stewart 2012, ela utiliza a massa dos corpos, a densidade e o raio. E se você passa para o modelo, você passa também a velocidade de impacto, energia de impacto e o parâmetro de impacto, que depende do ângulo de impacto. E esse modelo vai devolver para a gente o tamanho do mar remanescente e a velocidade desse corpo, além do tamanho uma distribuição para o tamanho e velocidade dos fragmentos, né? Então, a gente tem todos esses regimes aqui, não vou entrar em detalhes em cada um deles especificamente, porque provavelmente não vai dar tempo. E aqui tem um exemplo de uma simulação nossa do Bullish Store, e essa simulação está interpolada aí então esses são dados reais, dados que saem direto da simulação, só que está interpolado por um algoritmo do Python. E a gente tem basicamente isso que o nosso código consegue resolver, né? Então, como é que vai ser o setup das nossas simulações? Nós vamos fazer 2 grupos de simulações, um grupo de simulações com fragmentação, outro grupo sem fragmentação. Esse setup aqui é o setup do modelo 1 do Isidoro et al. 2019. Então, a gente tem um período que você simula ainda com a presença do disco protoplanetário e um período sem a presença do disco protoplanetário. Então, de 3 a 5 milhões a gente tem o disco, de 5 a 50 milhões a gente não tem mais, ocorre a dissipação do disco em 5 milhões, até 50 milhões o sistema evolui sem a presença do gás, né? Então, tem essas configurações aqui, não vou entrar em detalhes também, que senão não vai dar tempo. E um exemplo de uma simulação, agora, então a gente tem em colorido, as linhas coloridas são os planetas que sobrevivem até o final e que estão dentro de 0,7 unidades astronômicas, que são provavelmente os que a gente vai conseguir observar por trânsito. Em cinza, a gente tem os planetas externos e os embriões que sobraram. Em preto, a gente tem os planetas que colidiram, não foram ejetados. Em rosa, né, em vermelho claro, a gente tem os fragmentos, né? A gente tem semi-eixo, excentricidade, massa, inclinação. Uma coisa que a gente pode perceber é que a migração ela ocorre aqui no começo, né? Essa parte aqui sombreada de amarelo é a parte onde existe o disco de gás. Então, a gente vê que ele migra da região externa para a região interna do sistema. E aqui eles crescem por pebbles, né, os planetas, né? E aqui nessas regiões aqui onde vai acontecer as colisões. Nesse gráfico aqui de baixo, a gente tem a massa total do sistema, você vê que ele vai aumentando, a massa total nos corpos, né? E a massa total de fragmentos. A gente vê que justamente quando ocorrem as colisões, a gente tem esse pico na massa de fragmentos. A mesma coisa aqui para o número de corpos, né? Esse gráfico daqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma simulação com fragmentação, né? E qual é o resultado estatístico da primeira parte, né? Que a gente dividiu
a gente dividiu a análise em duas partes. Uma parte para a fase do gás e uma parte para a fase sem gás. Então, para a fase do gás, quais são os resultados estatísticos? Não existe diferença nenhuma. É uma coisa que a gente até esperava, porque as velocidades relativas, enquanto você está com a presença do disco de gás, elas tendem a ser menores, né? Justamente porque o disco de gás tem um damping nessa densidade, principalmente dos planetas. E o que a gente pode ver aqui que o imperfect, né, o azul, é a curva para fragmentação, e o perfect ali, que é o cinza, é a curva para sem fragmentação. A gente rodou 50 simulações de cada um desses modelos, então a gente tem essa distribuição aí. E pelo teste KS também, a gente tem uma confirmação de que é muito semelhante, não tem diferença estatística. E aqui a gente tem um overview do mapa de colisões do conjunto que tem fragmentação, né? Então a gente vê que as velocidades escapes aqui na lateral, né? Então cada um desses pontinhos é uma colisão. Aqui a gente tem o ângulo de impacto dessa colisão e aqui a gente tem a velocidade de escape da colisão. A velocidade de impacto da colisão normalizada pela velocidade de escape, né? Da massa dos dois corpos. Então a gente vê que a distribuição ela é bem abaixo de 2 aqui, então são colisões com velocidade de impacto bem baixa, né? E aqui a gente tem a distribuição também no tempo dessas colisões, né? E aqui a frequência de cada um dos regimes. A gente vê que não tem nenhum regime com alta frequência que tem uma fragmentação muito alta. Aqui a gente tem a eficiência de fragmentação, quanto que é fragmentado de cada colisão. A gente vê que os regimes o regime aqui que tem maior quantidade de colisões, ele tem uma eficiência de fragmentação bem baixa. Então são bem poucos fragmentos produzidos. E aí para a segunda análise, que é durante a evolução de 5 a 50 milhões de anos sem o gás, a gente já divide os sistemas naqueles que teve colisões e aqueles que não teve, os que não tiveram. Os que não tiveram, a gente só ignora, que seriam os estáveis, né? Então a gente vai olhar para as curvas achuradas aqui nas curvas pontilhadas, né? Então a gente verifica também que aqui a gente tem razão de períodos, aqui a gente tem espaçamento entre os planetas, excentricidade, inclinação, massa e o número de planetas. O que a gente verifica é que também não existe uma diferença estatística significativa, né, nesse sistema, né? E basicamente esse é o resultado mais importante do trabalho, né, que é um resultado meio que negativo, mas que não existe uma diferença significativa também para o período sem gás, né? E a gente tem para ter uma noção, apenas cerca de 10% da massa do sistema ela sofre fragmentação, então é uma massa bem pequena. Então, se você pegar todos os planetas, apenas 10% da massa deles seria fragmentado durante as simulações. E aqui a gente você já vê que a distribuição para as colisões, ela já tem um pouquinho de velocidade de impacto mais alta, né, do que em relação ao anterior, também esperado. Só que aí, novamente, aqui nesse gráfico de cima, a gente não tem uma frequência de colisões alta nos regimes que tem bastante fragmentação, que seriam os regimes de erosão parcial e supercatastrófico, que produzem bastante fragmentos, né? Então, a gente só tem um pouquinho de colisões aqui no regime de erosão parcial, e é isso. Bom, e essas são as conclusões. Não existe um custo, existe um custo muito alto também das simulações, né? Que é importante falar também, com relação a simular elas num cluster de computadores, então existe um impacto. Só que isso não compensa você incluir isso, porque os resultados no final não vão ser muito diferentes se você não considerar a fragmentação, pelo menos na configuração dinâmica dos sistemas, né? Isso pode mudar se você for considerar a mudança na composição dos corpos, né? É isso. Muchas gracias, Leandro, por tu presentación, por tu trabajo. Tenemos muchos comentarios sobre la presentación del trabajo anterior de Tatiana. No veo preguntas o comentarios para Leandro. A ver, Adrián. Sí, por favor. Sí, puedes hablar. Adrián Rodríguez va a hacer una pregunta. Adelante. No te escuchamos. No sé si alguien del comité organizador ahí puede... tenemos una mano levantada, Adrián, para
hacer algún comentario. Tiene el micrófono abierto. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, ahora sí. Adelante. Leandro, obrigado pela Bom. apresentação. Eu tenho dois comentários, pergunta, na verdade. Primeiro, que alguns trabalhos recentes mostraram que as superterras se formam mais facilmente ao redor de estrelas anãs e que a população de Júpiteres frios normalmente vem acompanhada também de superterras quentes. Sim. Então, as perguntas que eu queria fazer é o seguinte: você testou a formação ao redor de estrelas anãs e também se testou a formação com companheiros gigantes? Nesse trabalho, não, porque nesse trabalho a gente considerou só estrelas do tipo Sol, mais parecidas com o Sol. A gente, na verdade, só considerou uma massa do Sol, realmente, mas é esperado que a fragmentação seja mais efetiva em estrelas menores, né? Em estrelas, porque a velocidade de escape para ela vai ser maior, então os fragmentos podem sair com velocidade de escape já suficiente para escapar do sistema. E com relação aos Júpiteres frios, se a gente fez teste, não, a gente não colocou nenhum Júpiter nas simulações, a gente basicamente só forma superterras, né? Mas seria uma boa sugestão para incluir, né? Que eles seriam como se fosse uma barreira para evitar que os fragmentos também sejam ejetados para regiões externas, embora a gente não tenha muito ejeção de fragmento para região externa. Obrigado. Depois eu posso te passar as referências. Tá ok, tá ok. Bueno, ¿alguna pregunta más o comentarios para Leandro? Bueno, si no tenemos más preguntas, perdón. Hay una de Julio, me parece. De Julio, sí. Hay una pregunta de Julio Fernández, te la leo, Leandro. Dice, en cuerpos muy masivos, la fragmentación sería seguida de reacumulación de los fragmentos o formación de un satélite, como en el caso Tierra-Luna. ¿Es posible considerar este efecto? Eu acredito que sim, só que no nosso modelo a gente já coloca, porque no Neihard Stewart, no paper que a gente usou, eles influem que toda a massa, por exemplo, que vai ser colocada como fragmento, ela já vai ter velocidade de escape suficiente para sair para distante do corpo, né? Só que um problema que a gente tem na simulação é que se a gente colocar esses fragmentos, por exemplo, porque ela dá essas velocidades, por exemplo, para a região, a velocidade na região do raio conjunto dos dois corpos, né? Então, você tem um corpo resultante lá, que ele é menor do que a soma dos dois raios, só que você vai colocar os fragmentos nessa soma dos dois raios, nessa esfera, né? Na verdade, uma circunferência, né? Que vai ter esse raio. Só que a gente não consegue colocar ele nesse raio, a gente vai colocar ele num raio de rio, porque se a gente colocar ele nesse raio, a nossa simulação vai ficar bastante lenta e a gente vai ter um problema que grande parte dos sistemas também, desses corpos vão acabar sendo sobrepostos, né? Eles vão ter os raios sobrepostos, porque a gente define uma esfera perfeita para eles e eles vão ter a sobreposição, né? E a gente não vai conseguir acomodar todos esses corpos para eles poderem prosseguir com a simulação sem ficar um em cima do outro, né? Colidir um com o outro. Então é um problema que a gente não tem resolução suficiente para fazer isso, né? Mas provavelmente se a gente tivesse essa resolução, a gente veria efeitos como esse, como formação de satélites, né? É uma boa pergunta mesmo, mas a gente não coloca esses corpos tão próximos para que efeitos como esse pudessem acontecer, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Bueno, Leandro, muchas gracias. Hay otras preguntas y comentarios para ti aquí en el chat, pero ya tendríamos que pasar a iniciar la sesión de pósters. Así que bueno, te invito a ver en el chat el resto de los comentarios sobre tu trabajo. Muchas gracias. Muito obrigado, viu? Bueno, te pido a la organización si me permite compartir mi pantalla, así vamos a iniciar la sesión de pósters 5, la última sesión de pósters del taller. Si
Está Valeria por allí, ella ya preparando para comentarnos sobre su trabajo. Sí, buenas. Tengo una presentación, ¿puedo compartirla? No, por tema de tiempo, como son, tenemos 3 minutos por cada póster, para hacerlo más eficiente, yo voy Ok, presentando los pósters de ustedes, ¿sí? dale. Bueno, entonces Bien, bien. tenemos el primer póster de la sesión a cargo de Valeria Abraham, la ciencia ciudadana en el proyecto de detección de bólidos de CONASUR. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Voy a hablar sobre el póster 41, como ya mencionó el título. Somos un grupo de estudiantes de la licenciatura en astronomía que estamos trabajando en conjunto al proyecto y nos enfocamos en la ciencia ciudadana y en la divulgación. Dentro del proyecto nos centramos en distintos mecanismos orientados a fomentar la ciencia ciudadana y la divulgación científica. Empezamos con 7 estaciones operativas y un montón de videos que estaban almacenados pero sin clasificar, porque los videos que están grabados no son solo los bólidos, sino que hay otras cosas que también pueden activar la cámara. En cuanto a la divulgación del proyecto, dimos charlas para más de 700 estudiantes y docentes de secundaria. Dimos charlas en los distintos liceos donde instalamos las cámaras. A su vez, creamos una página web con información sobre el proyecto, sobre los meteoros en general, como un informe más teórico, y ahora sumamos el reportaje de las últimas imágenes grabadas de cada estación. Yendo ahora hacia el lado de la ciencia ciudadana, planeamos talleres para fomentar la formación de estudiantes y docentes secundarios. Realizamos 2 ediciones, con 3 reuniones cada uno, donde hicimos una introducción teórica sobre los meteoros, y también les mostramos el funcionamiento de las estaciones, tanto el hardware como el software, y por último, pero no menos importante, hicimos un tutorial sobre la clasificación de los videos, que vemos ahí en el póster las diferentes categorías que dividimos. Finalmente, los resultados a partir de los talleres fueron que hubo 50 inscriptos que clasificaron casi 2.200 videos y en total encontraron 26 meteoros. Esperamos que después esta diferencia entre los videos totales y la cantidad de meteoros baje con las mejoras que se van realizando. Y finalizando ahora sí, para las futuras etapas del proyecto, proveemos instalar 13 nuevas estaciones este año, que las podemos ver marcadas en amarillo en el mapa. Y también vamos a continuar con la divulgación cuando vamos a instalar las cámaras, y además con nuevas sesiones de los talleres. Bueno, muchas eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, tenemos un cambio. Vamos a invitar ahora a Gustavo Benedetti a presentar su póster, el póster número 24, ya que Silvia Giuliati no presentaría el suyo. Estamos viendo, ¿lo están viendo? Olá, ¿Estás estamos ahí, vendo Gustavo? ainda, estamos ainda vendo da Valéria. Están viendo el de Valeria, ok. Perfeito. ¿Es una página sola o son varias diapositivas? Tem alguns slides. Okay. Bien, tú me avisas para ir pasando las slides. Sim, por favor. Bom, boa tarde. Eu peço desculpas que não deu para apresentar na quarta-feira, que tive alguns problemas na internet. A ideia desse trabalho ainda está bastante inicial. Ele é estudar a história da formação e evolução dos satélites irregulares jovianos, que eles são, acredito que eles são capturados aí foram capturados de diversas classes dinâmicas pelo sistema solar, e aí poderia dar alguma dica da formação e evolução do sistema solar em si. Tá? Então, tem 2 papers da Vineas Vorni, de 2007 e 2014, que ele faz esse estudo
para explicar, em que ele explica a formação do sistema solar aí, e ele explica essa captura dos satélites irregulares de forma bastante coerente, bastante bem explicativa, mas ainda existe uma grande disparidade entre os resultados, né, a quantidade de observada, a quantidade das simulações para a formação dos satélites de Júpiter. Isso tanto no contexto do modelo de Nice tradicional, quanto no modelo do Jumping Jupyter. Então, o que a gente fez algumas simulações numéricas adaptadas aí dos artigos do André Isidoro em 2015 e 2017, onde a gente coloca diversas características dentro da simulação do rebound, perfil de densidade do gás, gradiente de temperatura, variações de torques, efeitos de amortecimento de excentricidade e inclinações. E a gente inclui aí nessas simulações diversos números de embriões, com características, parâmetros orbitais aleatórios para os 6 parâmetros, A, E, I, F, ômega e ômegazinho, ômegazão. E a ideia seria pegar os melhores casos com a formação de Urano e Netuno e estudar esses encontros próximos que vai ter aí com Júpiter e com os planetas gigantes, tá? Então, inicialmente, o Júpiter e Saturno está próximo da 3.2, da ressonância 3.2, e a ideia, então, seria colocar esses embriões com diversas massas, com diversas características, para a gente analisar qual que foi a simulação e selecionar as simulações finais que terminam aí com 2 ou 3 embriões. Então, a gente fez 6.000 simulações para comparar com os resultados que o André Isidoro obteve em 2015. E quando a gente tentou adaptar o código com as equações de 2017, a gente teve alguns problemas que dava problemas na simulação, então não tiveram muito sucesso. Então, os próximos passos aí seriam para a gente tentar analisar, tentar implementar esses códigos de 2017 para comparar as estatísticas que ele obteve, e depois incluir um disco de planetesimais com binários, onde a gente possa tentar analisar se desses binários com a troca de um momento angular, se teve capturas e o que aconteceu, e aí possivelmente também ter formação de famílias. É isso, muito obrigado. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos al póster número 43, a cargo de Sergio Santos. Boa tarde. Ya te ubicamos tu póster. Vocês me ouvem? Esperamos un segundo, por favor. Que Obrigado, Guga. Ya te pongo en modo de diapositivas. Isso. Adelante, por favor, Sergio. Só, por favor, voltar um pouquinho. Mas esse é um trabalho em colaboração com o Grupo de Astrometria do Rio de Janeiro e com a rede de observadores voluntários. Como já ouvimos aqui nesse encontro algumas vezes, as melhores informações que temos sobre os satélites de Urano foram obtidas a partir da passagem da Voyager 2 pelo sistema de Urano em 1986, quando apenas o hemisfério sul do planeta dos satélites estavam iluminados pelo Sol e foram observados. No entanto, as observações da Voyager cobriram apenas 20% da superfície de Umbriel com a sua resolução máxima de 5 km por pixel. Então, nesse cenário, uma ocultação estelar é uma rara oportunidade para investigarmos esses corpos com precisões que rivalizam com a de missões espaciais. Essa ocultação, cuja predição foi feita utilizando o software SORA, que vai ser apresentado daqui a pouco pelo Dr. Bruno Morgado, aconteceu em 21 de setembro de 2020
e foi observada em 24 localidades na América do Norte, com 19 observações positivas. Vou passar o slide, por favor. O tratamento eu não estou vendo a passagem dos slides, tá? Mas tudo bem. O tratamento das observações foi feito utilizando o pacote Praia, do professor Marcelo Assafin, e também o próprio SORA. Com o Praia nós fazemos a fotometria, todo o tratamento inicial fotométrico, coronografia das imagens, e com o SORA nós fazemos o tratamento das curvas de luz que foram obtidas com o Praia. Através do SORA a gente determina os instantes de imersão e emersão das cordas, e também fazemos um ajuste da silhueta do corpo, de umbriel. Nós fizemos diversos ajustes preliminares de círculos e elipses, e os nossos resultados preliminares parecem estar em boa concordância com os resultados da Voyager. Nós temos a expectativa de obter a possibilidade de melhor precisão, e estamos investigando aí a possibilidade de apresentar qualquer achatamento, se essa nossa silhueta seria melhor ajustada por uma elipse. É isso, eu só não vi foi os slides passando, não sei se o mesmo problema para os outros. Para mim está parado na tela de predição e observação. Sí, yo veo, estoy en el slide próximos pasos, pero no sé, la transmisión por Zoom. Ok, mas acho que foi o suficiente, eu já falei o que eu precisava e estou à disposição, qualquer pessoa que queira ver o pôster e a gente poder conversar. Muchas gracias, Sergio, y perdona. Bueno, pasamos al siguiente póster, sería el póster número 44, a cargo de Marcela Saavedra. Sería termometría de silicatos en mesosideritos. Hola, te escuchamos, ya te compartimos tu póster, intentaremos. Es el póster número 44. ¿Es ese? ¿Lo están viendo? No, estás poniendo... ¿Querés que los comparta yo? Bueno, sí, si puedes, capaz Bien. que no sé qué es lo que está fallando. Lo puedo subir yo también, lo tengo acá. Dame un minuto, por favor, ya lo compartimos. Si quieres, Marcela, nos puedes ir contando un poquito mientras Ricardo presenta el póster. Bueno, este es un estudio de termometría que se realizó en silicatos. Es una parte de un estudio general que se realizó en los silicatos de un grupo de meteoritos que se llama mesosideritos. Bueno, con el objetivo era determinar... No me la lo permite formación. compartir. Voy a intentar de vuelta. ¿Querés que intentarlo, Ricardo? No me lo permite compartir. No sé por qué razón. Ah, ahora puede ser. A ver. Ahí está. Ahí está el póster. Bien, Marcela, puedes ir contándonos sobre el póster. Bueno, el objetivo era determinar la temperatura de formación de los silicatos de 6 muestras de mesosideritos. Entonces se utilizó el método 2 piroxenos, que se basa en el estudio de los sistemas de solución
de ortopiroxeno y trinopiroxeno, y también se utilizó el termómetro olivino-cromita. Bueno, no sé si puede ver en la imagen, está muy pequeño, pero bueno, se obtuvieron temperaturas que van desde los 820 grados a los 1054 grados, con un error más o menos de 27 y 28 grados, más o menos, y caen dentro del rango de la zona de metamorfismo propuesto por Denali en el año 1981 y después verificado por Rush en el 94, 98, posteriormente por otros autores. También se analizaron los termómetros Bray, Fuller y Fujita. No sé si lo logra ver en la imagen, pero la imagen, la línea roja, indica el termómetro de Quill, que es el que mejor se ajusta dentro del cuadrado gris. Y los otros dos geotermómetros, que serían las líneas verdes y azules, si bien comparten temperaturas muy similares, caen fuera del área, por eso que se estimaron esos geotermómetros. Posteriormente, el siguiente estudio de los pares fue el par olivino-cromita, que se basa en el intercambio caténico de hierro y magnesio entre los minerales de olivino y cromita, y como se puede observar en la imagen, tienen temperaturas por debajo de los 800 grados y llegan hasta los 1000 grados. Un poco por debajo de las temperaturas de cierre del termómetro del par dos piroxinos, lo cual indica, lo cual es coherente, ya que el intercambio de equilibrio de los cationes de hierro y magnesio, el intercambio es un poco más rápido y continúa durante el enfriamiento a temperaturas relativamente más bajas. Si lo comparamos con el par de dos piroxenos, en los cuales el intercambio catiónico es más lento y por lo cual se bloquean a temperaturas más elevadas por encima de los 800. Bueno, con esto nosotros podemos llegar a determinar que el par de dos piroxenos muestra una tendencia hacia un estado de equilibrio que podría coincidir con los principales efectores de reequilibrio dinámico de estas rocas. Bueno, eso básicamente es un resumen de una parte del trabajo que hicimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Pasamos ahora al póster de Bruno Eduardo Morgado, póster número 45. Olá. No ¿Me sé, escutam? sí, un segundo, por favor. Ricardo, ¿quieres que intente compartirlo yo? Yo no, ya está. ¿Ya? Bárbaro. Bueno, puedes empezar, Bruno, cuando quieras, ya va a estar tu póster aí. Ok, obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Morgado. Esse trabalho que eu estou apresentando é um software que foi desenvolvido pela equipe que eu estou inserido. O nome desse software é Sora, que trabalha com a redução de ocultações estelares. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, como já foi dito em vários momentos, ocultações estelares é uma técnica incrível na determinação da forma do objeto e conseguir vistoriar os arredores desses objetos. Próximo slide. E atualmente nós temos o catálogo Gaia, que permite posições de estrelas com uma altíssima precisão. Nós temos órbitas melhores desses objetos do sistema solar, a partir de surveys astrométricos. E também temos o LSST, que em breve fará uma descoberta de um número bastante grande de novos objetos do sistema solar. Pode passar pelo próximo, por favor. Tudo isso significa que a gente já tem um grande aumento no número de ocultações estelares que são observadas, e esse aumento é esperado que seja ainda maior devido ao LSST e às contínuas melhorias. Pode passar, por favor? Então, com isso em mente, nós desenvolvemos o Sora, que é um pacote Python que permite o usuário criar suas próprias pipelines de redução. A ideia é ser moderno, eficiente e separada em módulos que permite qualquer um usar esse código. Pode passar, por favor? Só para citar algumas das capacidades do código, fazer a predição das ocultações, análise das curvas de luz, ajustar a forma 2D aparente no plano do céu e, principalmente, muito mais, uma vez que é um código aberto e ele pode ser utilizado como primeiro passo em várias outras análises. Próximo slide.
O código inteiro é open source, está no GitHub, ele também é open development. Agradecemos a qualquer um que tenha algum interesse em participar e queira participar do desenvolvimento desse código, pode entrar em contato com a gente. Próximo slide. Algumas coisas a serem desenvolvidas ainda, eu não vou entrar em grandes detalhes, por favor, deem uma olhadinha no pôster. E o próximo slide. E, bom, isso tudo, a nossa documentação está aqui na página, então temos a documentação completa online, o GitHub do código e a publicação científica que foi feita no Monthly Notes, que acabou de ser publicado. Então, é isso, muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Bruno. Pasamos al siguiente póster, el póster número 46, a cargo de Altair Gómez. Ahí está. Bienvenido, Altair. Bueno, Ricardo ya está compartiendo tu póster. Así que... Ok, obrigado. Bom, esse trabalho ele é bem direto, né? O objetivo dele é obter curvas de rotação e períodos de rotação para os satélites regulares de Júpiter, né? Próximo slide. Então, o objetivo, né, como introdução, a gente está estudando os satélites regulares, porque eles são objetos que provavelmente foram capturados pelos planetas gigantes. Então, se foram capturados, de onde que eles vieram, como que foram capturados. E uma forma de tentar entender é caracterizar como que eles são, né, forma, massa, densidade, etc. Então, nesse objetivo, nós fizemos curvas de rotação. Próximo slide, por favor. Então, a gente, né, fez várias observações no Observatório do Pico dos Dias, utilizando os 3 telescópios, desde 2018 até agora. Em 2019, tinha um problema para esse tipo de observação, porque Júpiter estava passando num campo muito denso, então tinha muitas estrelas de fundo. Então, essas observações precisam de passar por um tratamento de subtração de imagens que a gente ainda não aplicou. Em 2020, teve o Covid-19 e muitas das nossas noites foram perdidas. E em 2021, nós tivemos muitas noites que foram prejudicadas por causa do mau tempo. Então, apesar de termos bastante observações, elas não estão das melhores qualidades. Próximo, por favor. Próximo slide. Isso. Então, esse aí é um dos resultados preliminares que a gente obteve, né? Todos os resultados que eu vou apresentar são preliminares ainda. A período de rotação de malha já era conhecido, com uma precisão muito boa. A gente conseguiu melhorar um pouco o período de rotação e obter uma forma preliminar do satélite. Mas ainda não convergimos, foram vários possíveis polos que foram encontrados, então ainda precisa de novas observações. Próximo, por favor. Para Elara, a gente conseguiu obter um período da ordem de 9,5 horas, aí está mostrando com 3 noites consecutivas o gráfico, enquanto que anteriormente não se conhecia, né? Porque a publicação antiga era de 91, que não mostrava nenhuma variação de magnitude. Próximo, por favor. No caso de Pacific, por exemplo, a curva de Lu 91, ele também não mostrava nenhuma variação de magnitude, e o mesmo foi o que a gente observou, né? No período de mais de 7 horas, não identificamos praticamente nenhuma variação de magnitude, que pode ser devido a ele estar com a direção do polo na nossa direção, ou ter realmente uma forma aproximadamente circular, que não é esperado. Próximo, por favor. Para Sinop, então já se conhecia um período de 13 horas, mas não estamos muito confiantes devido ao ruído apresentado no artigo do Lu e de ser poucas noites também. A gente conseguiu identificar, né, uma variação de magnitude, mas não tivemos curvas o suficientes para conseguir determinar um período. Próximo, por favor. Para Lisitéia, a mesma coisa, a gente identificou uma variação de magnitude, assim como em Lu 91, mas eles determinaram um período de mais de 12 horas a partir de uma noite de observação. Então, nós não confiamos muito nesse período. Próximo slide, por favor. E aqui é uma das razões de a gente não confiar muito nos períodos que foram obtidos pela Lu 91, porque esse aqui é o resultado que a gente obteve para Carmen. Então, aqui mostrando 2 noites consecutivas, nós temos um período que se encaixa muito bem com 6 horas, 6 horas e meia, enquanto que no Lu foram 10 horas identificadas. Então, um período bem diferentes, mas
Então, a gente acredita que o nosso resultado esteja correto, que utilizando o período dela, a gente não conseguiu encaixar nessas observações. E, para concluir, próximo slide, esse é o que a gente fez. A gente vai agora tentar obter mais novas observações, temos mais 24 noites no OPD, tentar reanalisar as curvas de 2019, utilizando subtração de imagens, e tentar obter também formas 3D para esses satélites. É isso, obrigado. Muchas gracias, Altair. Bueno, ahora invitamos a Ricardo a presentar su póster. Póster número 47, catálogo de curvas de polarización de asteroides. Espera que no lo encuentro, el mío no lo encuentro, dame un minutito. Acá está, no desesperar. Acá está. Bueno, gracias Andrea. Este es el póster, trata sobre el catálogo de curvas de polarización de asteroides, un trabajo que se presentó por primera vez en el ACM del 2017 en Montevideo, y periódicamente, bueno, se van agregando publicaciones y datos de diferentes objetos, y aquí muestro la última versión de en realidad principios de este año. El catálogo está disponible en la página del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de San Juan. Ahí está la dirección, es un catálogo público, y lo que hace, divide a los asteroides que han sido observados polarimétricamente en 5 grupos, dependiendo del número de mediciones que dispongan y del grado de cobertura de fase, porque la idea es obtener curvas de polarización. Hasta diciembre del año pasado se dispone de más de 3.400 observaciones, y con buena calidad hay 125 curvas de fase polarización, aunque hay unas cuantas más disponibles para terminar de procesar. En total, el catálogo incluye mediciones polarimétricas y curvas de polarización parciales de 527 objetos. Este es un ejemplo de cómo se presentan los datos para los diferentes grupos. Este es el grupo más importante, porque bueno, realmente ya tienen curvas de fase de polarización claramente definidas, donde bueno, se presenta una tabla donde uno puede cliquear en el número de objeto, y lo que obtiene son reportes de este tipo, donde se obtiene un gráfico de la curva de fase de polarización, las mediciones con las cuales se obtuvo ese gráfico, y la solución para los parámetros polarimétricos y los parámetros de ajuste de la curva de polarización. Con el catálogo ya estamos pudiendo estudiar diferentes relaciones entre diferentes parámetros polarimétricos. Por ejemplo, aquí se ve un histograma de la distribución de los ángulos en los cuales se produce el mínimo, y a la izquierda y a la derecha en los ángulos de inversión, donde se empieza a ver que los ángulos donde se producen los mínimos parecería tener un cierto tipo de bimodalidad, y en los ángulos de inversión se pueden observar en la zona interna los objetos que tienen un regolito más grueso, y en ángulos de inversión grandes de 28-30 grados los famosos Barbarians, que son asteroides que tienen curvas de polarización bastante deformadas. Este es otros histogramas para polarización mínima y pendiente de la curva de polarización, donde en ambos histogramas el pico más alto significa objetos de alto albedo, y el pico más bajo significa objetos de bajo albedo, y cómo se distribuyen estos parámetros. Y bueno, estas son relaciones. El gráfico de la izquierda grafica la polarización mínima en función del ángulo de inversión, que es el clásico dibujo de Gigant-Dollfuss, donde en la zona central, alrededor de 20 grados, se distribuyen la gran mayoría de los asteroides, pero hay grupos acá más internos y más externos que tienen propiedades particulares los regolitos.
y aquí vemos la relación entre el ángulo de inversión y el ángulo en el cual se produce el mínimo de polarización, donde, bueno, esto corresponde a una relación que permite obtener en parte la distancia mínima entre partículas en el regolito del asteroide. En resumen, y las conclusiones y trabajos futuros, sería que la idea es incluir el mayor número de datos publicados de manera periódica, para lo cual estamos periódicamente revisando las publicaciones del área como para incluir todos los datos posibles, tratar de incluir observaciones en otras bandas, porque esto se hace en las bandas en el visual y en el rojo, porque son las en las que se dispone de mayor número de observaciones, y la idea es mejorar las curvas de polarización de los asteroides del grupo B para lograr mucho mayor precisión en sus parámetros polarimétricos y tratar de incrementar el número de observaciones disponibles para los objetos del grupo C con tal de obtener curvas de polarización confiables. Bueno, esto es todo, gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora es el turno de Ana Victoria de Almeida, el póster número 48, sería resonancias seculares para órbitas retrógradas. Ana, ¿estás por allí? No te escuchamos, Ana. Ana, veo que tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos. Quizás podríamos pasar al otro póster mientras se arregla el problema técnico, no sé si de Ana. Bueno, entonces tendríamos el póster número 49 a cargo de Gabriel Teixeira, perdón. Ahí está, Gabriel, cuando quieras puedes empezar. Tá, vou começar então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno de mestrado da professora Tatiana Mischenko, no IAG. Esse trabalho é parte do meu projeto de mestrado. Eu vou fazer um panorama geral, trabalho e os detalhes vão estar disponíveis na apresentação. Pode passar? Acho que pode mudar o slide. No se escucha. ¿Puedes subir el volumen? Sí. Se escucha bajo. Segundinho. Assim, tá melhor? Está mejor, gracias. Pode passar o slide, por favor? A nossa pesquisa se fundamenta no questionamento de não somente se um movimento pode ser de um planeta ou de um satélite pode ser caracterizado como regular ou caótico, mas o quão caótico ele é, a partir do estudo de fusão caótica e de quanto tempo um fenômeno realmente leva para se manifestar como caótico e perder a sua previsibilidade. Pode mudar o slide, por favor? Pode passar o slide? Ah, tá, já foi. Para isso, a gente vai aplicar 4 ferramentas de detecção de caos que já foram aplicadas, que serão aplicadas no problema de 3 corpos restrito, circular e planar, aproximando o sistema de Sol, Júpiter e asteroide. A gente vai aplicar seções de Poincaré, Fast Lyapunov Indicator, análise espectral e análise de wavelets. Inicialmente, a gente caracterizou o espaço de fase do sistema através do perfil de Poincaré, auxiliado por um espectro dinâmico, mostrando a partir do qual a gente pode caracterizar as órbitas periódicas, quase periódicas e caóticas. E a gente consegue detectar bem as ressonâncias que estão ali a partir da junção dessas 2 ferramentas. Primeiramente, a gente está mostrando a região interna em coordenadas cartesianas. Pode passar. Em elementos orbitais. Pode passar, por favor. E a região externa em coordenadas cartesianas. E pode passar de novo, por favor. Em elementos orbitais. Pode passar, por favor, de novo. A partir dessa caracterização, a gente pode escolher algumas condições iniciais que vão representar diferentes regimes de movimento. E os meus comentários vão focar na análise do expoente Lyapunov e na análise de wavelets. Pode passar, por favor? Esses são os resultados que a gente obteve para uma órbita periódica e uma quase periódica.
A periódica se encontra no centro da ressonância 3,2, enquanto a quase periódica se encontra na redondeza da ressonância 5,2. Na periódica a gente vê que o valor de LiAPO9 é praticamente constante durante todo o período de integração e a frequência fundamental segue constante com o tempo. Enquanto na quase periódica, o valor de LiAPO9 é ligeiramente maior, mas ele também é quase constante. E a frequência fundamental oscila regularmente ao redor de um valor constante com o período da frequência circular do sistema. Essa oscilação é resultado do vazamento de frequência inerente à ferramenta do wavelets, e não é variação da frequência ressonante em si. Você pode passar, por favor? Aí um breve resumo, e pode passar novamente. E aqui são dois resultados para órbitas que foram detectadas como caóticas. Está escrito errado. Está escrito errado ali. A da esquerda, os 4 quadrados da esquerda, são uma órbita caótica fraca. Nela a gente consegue ver um crescimento constante do expoente de LiAPO9 com o tempo, dessa condição que está na separatriz da ressonância 5,2. Só que mesmo assim demora por volta de 400 períodos orbitais para chegar no valor de 20. E enquanto na órbita caótica forte, que são os 4 quadrados da direita, nesse mesmo período o valor do expoente de LiAPO9 é de quase 50. Na caótica fraca, a frequência fundamental tem uma oscilação irregular, mas de baixa amplitude, enquanto que na caótica forte são visíveis transições abruptas que podem ser relacionadas, por exemplo, com aumentos bruscos no expoente de LiAPO9, e algumas ressonâncias também podem ser relacionadas com platôs no gráfico do expoente de LiAPO9. Você pode passar, por favor? Novamente. Por fim, eu mostro esse caso de um caos fraco, que está bem próximo da ressonância 2,1 e que levou aproximadamente 600 períodos orbitais para se manifestar como caótico, mas que no final da integração tem um alto número espectral e um alto expoente de LiAPO9, da casa de 50. Pode passar, por favor? Por fim, eu queria dizer que nesse trabalho a gente mostrou as ferramentas de detecção de caos, como elas são fundamentais para o estudo de sistemas dinâmicos, mas que ainda restam algumas respostas relacionadas aos reais tempos de instabilidade, já que os tempos de LiAPO9 não são necessariamente ligados a eles, uma vez que no caso anterior, por exemplo, o tempo de LiAPO9 era 17 períodos, mas o tempo da instabilidade foi de 600 períodos. E os próximos passos do projeto envolvem procurar ou desenvolver ferramentas que permitam quantificar esse tempo de instabilidade real a partir de estudos de difusão caótica, como por exemplo estudos de difusão de frequências. Muito obrigado pela oportunidade e para qualquer dúvida estou disponível para responder. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Le vamos ahora a Ana, a ver si ha podido solucionar el problemita técnico. Sería el último póster que nos quedaría, el póster número 48. Ana, a ver si te escuchamos ahora. No te estamos escuchando. ¿Tienes una sugerencia ahí, Adrián Rodríguez, para activar el audio? A ver si puedes. Bueno, lamentablemente Ana no nos puede, tiene problemas con su micrófono. Bueno, pero invitamos a visitar su póster y a verlo allí. Y bueno, en ese caso daríamos por terminada la sesión de pósters. Y bueno, las preguntas y los comentarios para Ana, por favor, dirigírselos y visitar su póster. Bueno, le cedo ahora la palabra entonces a la organización. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, la próxima sesión arranca a las 16, pero bueno, ahora Octavio y Gonzalo querían hacer una reunión para discutir bueno, las cosas que han sucedido en el taller y las posibilidades de hacer un nuevo taller en algún lado. Así que le voy a pasar la palabra a Octavio o a Gonzalo. Formalmente estamos en un break
Así que en principio a las 16 horas retomamos con la última sesión del taller. Gracias.